Então, não é questão de uma teoria melhor substituir a outra. Claro, tem teorias melhores e piores. Mas é questão de entender que os princípios se manifestam no concreto, mas o concreto é sempre mais complexo do que a teoria. E isso é sabedoria prática, é saber nas situações concretas como agir. E isso que é importante, é isso que é o difícil da sabedoria prática. E é por isso que ela foi esquecida também. Isso é muito difícil, não é fácil. No meio da confusão das situações concretas, a gente saber qual que é o melhor curso de ação. É mais confortável ter uma teoria que vai justificar os nossos erros ou acertos, principalmente os nossos erros, né? Ou um algoritmo que vai resolver isso para a gente, ou dados, né? Que vão tirar da gente a responsabilidade do risco da escolha. Mas Ter sabedoria prática também é se sujeitar a falhar, mas é ser uma pessoa que faz isso menos do que outros que não têm essa sabedoria. Em segundo lugar, ela privilegia o qualitativo e não o quantitativo. O que não significa que ela negue o quantitativo. Eu, de modo nenhum, estou negando todo o benefício que toda a tecnologia que foi sendo desenvolvida e as especialidades e todas essas coisas tem para a política. Lógico que tem. As coisas têm que ser mensuradas. A gente tem que usar os recursos, a gente tem que usar, inclusive, a inteligência artificial também, né? Isso tudo é muito importante. Mas isso não pode ser a única coisa e nem a coisa principal. Um dos problemas é justamente isso. A argumentação da Philip Morris, né? As pessoas que fizeram isso estavam tão acostumadas a verem os seres humanos como dados numa planilha que entenderam que são seres humanos muito mais complexos e uma realidade muito mais profunda do que o que dados podem trazer, né? Nenhum dado que é matematizado vai esgotar o humano. Então, a sabedoria prática, ela também é um meio da gente ter um conhecimento do qualitativo. E hoje em dia, nesse mundo da técnica, a gente acha que o conhecimento ele se reduz ao quantitativo. Mas isso também é falso. Existe um modo da gente se aprofundar nesse conhecimento do qualitativo, né? E a Frodes, a sabedoria prática, tem a ver com isso. Em terceiro lugar, a Frodes, ela é um tipo de sabedoria que vem da integração, ela é integrativa, dos vários aspectos da realidade. Isso é muito importante para vários sentidos. Em primeiro lugar, hoje a gente vive num mundo de especialistas. E é claro que é excelente ter especialistas, eles são fundamentais para a política. A gente tem que ter bons economistas, bons advogados, bons sociólogos, bons engenheiros, bons técnicos de computação, etc. O problema é que quando as pessoas são apenas especialistas, o economista vai ver as questões políticas só do ponto de vista econômico, que é redutível, ele existe, mas ele não é tudo. O sociólogo vai ver tudo como uma questão social, o engenheiro como um caminho de processos, um advogado como uma questão de leis, né? E a realidade humana ela é tudo isso e muito mais. Então, a sabedoria vem da capacidade de integrar esses vários pontos de vista, inclusive de se aconselhar com os especialistas, mas no mundo em que o conhecimento, a gente entende como conhecimento apenas o conhecimento especializado, né? A gente tem que aprender com filosofia clássica, com os antigos, que existe esse conhecimento arquitetônico, conhecimento do todo. E esse é um conhecimento que é fundamental para a arte política. Você tem que ter uma visão do todo para você poder gerenciar a sociedade como um todo, né? Os especialistas vão estar lá para aconselhar, eles têm que ser ouvidos, mas tem que ter alguém para fazer essa integração. E a sabedoria prática é essa capacidade, essa virtude capaz de fazer essa integração. Isso é importante, né? Mas em segundo lugar, quando eu estou falando de conhecimento integrativo, é a capacidade de integrar as várias posições num debate público. O que a gente vê hoje, que é o política feito por marqueteiros, por pressão sistêmica mesmo, né? O político que não contrata o bom marqueteiro simplesmente vai perder a eleição. Mas acontece que as pessoas estão começando a perceber isso, mas no fundo não tem uma ideia política hoje em dia que a gente tenha, todo mundo aqui, eu inclusive, né? Que não tenha passado pela cabeça de um marqueteiro. Ou seja, ela tenha sido simplificada e modificada de modo a causar o maior impacto, especialmente o impacto criar um desejo, mas principalmente a ira. A ira é o motor da política maior do que o desejo, inclusive, né? Então a gente vive de fórmulas de clichês que não dão conta da experiência concreta dos políticos. Eles falam todas aquelas coisas que os marqueteiros
falaram para falar, porque senão perde a eleição, né? Então todo mundo tem que falar mesmo. E aí, na hora que vai fazer política, é muito mais complicado. Entendeu? E aí tem todos os problemas com isso, porque o povo não vai querer entender, porque foi me falar para ele que foi outra coisa. E quem julgar, quem, né, do modo mais simplificado, vai ganhar mais voto e vai ganhar a eleição, então você vai levando a polarização. Então, é esse tipo de coisa que faz transformar uma democracia numa demagogia, inclusive. São essas simplificações criadas pelos marqueteiros. Na Grécia aconteceu a mesma coisa, mas eram os sofistas, né, os primeiros marqueteiros políticos. E que simplifica as questões e fazem as pessoas olhar apenas um lado das questões. Porque quando a gente olha com cuidado para as questões políticas, a gente vê que, em geral, nas situações concretas, não nas teorias abstratas, né, todos os lados têm alguma parte de razão. Estão olhando alguma demanda humana mesmo. Né? Se não tivesse, não funcionaria tão bem. Né? Inclusive, os maiores demagogos pegam as melhores causas, porque é mais fácil. Né? Então, e as situações humanas são complexas. É claro, a política é a arte como a tradução de buscar encontrar o menor dos males. É isso, a gente sempre, para conseguir alguma coisa, vai ter que abrir mão de outra. A verba é limitada, o tempo é limitado, a atenção é limitada. Né? Então, é sempre uma questão de quem vai ganhar, quem vai perder naquelas situações concretas, e isso tem que ser negociado. E as pessoas, então, elas podem estar erradas de um lado, mas também vão estar certas de outro. E a sabedoria, é claro que vai ter que fazer escolhas, tomar lado, ter lados, tomar posições. Mas sabedoria é entender os vários lados. Isso é interessante. Um dos exercícios que os sofistas faziam, e as pessoas não entendiam direito, era o exercício da antilogia. Né? O espaço para a comédia ateniense e Platão, como se fosse assim, o Protágoras, por exemplo, estivesse ensinando a defender a causa justa e a causa injusta. Ou seja, então a pessoa vai treinar a falar qualquer coisa e defender o que é injusto, mas não é isso que eles estavam fazendo. Era defender a causa mais forte e a mais fraca. A mais fraca não é injusta, a mais fraca é aquela que não tem o consenso. Aquela que é mais difícil de ser defendida, mas que pode ser legítima também. O que ele estava ensinando, na verdade? Não é só retórica. Ele estava ensinando a pessoa a olhar os dois lados de uma questão. Ver que os dois lados podem ser igualmente defendidos. Né? Que tem a razão de ser dos dois lados. Porque quem não consegue integrar os vários lados de uma posição, não vai entender a situação concreta, as situações concretas políticas. E não vai ter sabedoria prática. Uma pessoa que olha só um lado, ele é um ideólogo. Ele não está fazendo política de verdade. Né? E ele não vai ter sabedoria prática. Agora, em quarto lugar, essa frônesis, além dela ser integrativa, ela, de um certo modo, é trágica. E o que eu estou chamando de trágica? Ela tem em mente que a condição humana e, portanto, a política tem uma dimensão trágica. E o que é a dimensão trágica? Não é que vai dar tudo errado. Dimensão trágica significa a compreensão de que as realidades humanas elas são permeadas por conflitos e por tensões que não necessariamente conseguem ser resolvidos. Que alcançar uma vitória é aceitar uma derrota. Que investir numa coisa que precisa de investimento é tirar o dinheiro de uma outra parte que poderia ter investimento também, que era muito importante, às vezes tão urgente quanto essa outra coisa. Né? É entender que, às vezes, o meu adversário político é até melhor do que eu. Mas que nem por isso esses conflitos não deixar de existir. Né? Entender que a realidade humana, as coisas são complicadas justamente por isso, porque ela é formada por esse conjunto de tensões não necessariamente conciliáveis, né? E de oposições e de conflitos. Entender que as coisas são necessariamente assim, para entender o que está acontecendo. Ou seja, integrar essas várias perspectivas não é necessariamente encontrar uma síntese, mas é entender que lados diversos têm a sua razão de ser. Né? E é claro que às vezes tem síntese. Às vezes, tentando entender os vários lados, a gente consegue entender uma solução que não era vislumbrada antes. Né? Mas essa natureza trágica da condição humana, ela não pode ser negada sob a pena de falsificar a experiência humana e política e, portanto, não alcançar uma sabedoria. Por fim, essa sabedoria prática, ela privilegia o local. Ela é mais localista e menos universalista. O que decorre do fato dessa tomada de consciência de que não tem uma teoria
que vai resolver todos os problemas humanos. Não tem um algoritmo que vai resolver todos os problemas humanos. Um dos problemas, uma das coisas que fez a sabedoria prática desaparecer da política é que a política se tornou grande demais, né? Tem alguém que vai conseguir resolver todos os problemas da humanidade na sua grande sabedoria prática? Não. Né? Pela própria condição trágica da existência. Chega uma hora que tem um nível de complexidade que não dá mais para decidir, aí terceiriza para o algoritmo, porque ninguém tem culpa, né? Mas a gente vive num mundo que ninguém tem culpa, que a responsabilidade é sempre passada para alguém e no final das contas é uma máquina, né? A gente não consegue, o Museu Nacional pega fogo, uma pessoa não é despedida, por um lado, e por outro lado a gente não consegue cancelar um número de celular, porque também não tem a pessoa, ou resolver o problema mais. Tudo, a responsabilidade vai sendo transmitida até que não tem mais ninguém por conta de nada, né? E a gente vira refém dos sistemas. Então, contra isso, a sabedoria prática entende que a mente humana, ela funciona bem, e ela pode construir grandes coisas da política, mas ela funciona bem localmente. E o que não significa que não é para ter uma política estadual, nacional, abolir o país, não ter até uma coordenação mundial mesmo, né? Tem que ter todas essas coisas. Sim, eu sou um grande defensor do localismo, mas ao mesmo tempo sou professor de grego antigo e estudo essa cultura, essa civilização, que a história toda dela, enquanto o conjunto de cidades independentes umas das outras, passou com essas cidades entrando em guerra umas contra as outras, né? Um localismo excessivo vai levar a conflitos permanentes. Isso aí é o que sempre acontece. Então tem que ter uma coordenação, mas aí que entra o princípio da subsidiariedade, né? Esse princípio que diz que tudo que pode ser delegado para a instância mais local deve ser delegado, porque é justamente nessa instância mais local que as pessoas conseguem usar a sabedoria prática, que elas estão experimentando, estão vivendo os problemas mesmo, sabem resolver e vão conseguir ser responsabilizados, né? Se o presidente da República quiser mudar uma coisa no meu bairro, eu não consigo fazer nada, né? Se o prefeito quiser mudar uma coisa no meu bairro, eu consigo fazer um pouco mais. Se o administrador do meu bairro consegue fazer uma coisa, quer fazer uma coisa no meu bairro, eu tenho voz, de fato, né? Ou seja, a democracia, enquanto esse governo no qual o povo participa de fato, é só uma realidade, não apenas um símbolo localmente. É apenas localmente que a minha voz, que o meu voto faz diferença. E localmente não é nem exatamente municipal, é mais assim, nas regiões mesmo, do bairro. Então, no entanto, tem coisas que precisam mesmo de uma coordenação municipal, estadual, nacional, mundial, né? E essas coisas a gente delega para as instâncias superiores, mas só aquilo que precisa de fato ser delegado. É justamente o movimento contrário que toda a política desde o século XVIII tem feito, por desejo de poder por um lado e por um excesso de confiança nessa política tecnocrática planificada, nessas grandes teorias. Uma coisa vai justificando a outra. Mas então, a subsidiariedade é esse caminho, esse princípio capaz de fazer a política se tornar uma política real, novamente, no qual as pessoas, de fato, têm participação, no qual a sabedoria prática, de fato, pode ser alcançada, né? Só para dar um exemplo, bem simples, não estou falando de resolver guerra ou resolver o problema da pobreza, mas sistema educacional. Por que a educação ela sofre de tantos problemas no mundo inteiro? Por que ela é disfuncional no mundo inteiro? Porque são pessoas burocratas ou pensadores que estão querendo falar como resolver o problema da educação no mundo todo, ou no Brasil todo. Sendo que as pessoas que conhecem as crianças, as necessidades delas, são as pessoas que estão vivendo com elas. Quem é professor, como eu, e várias outras pessoas, vê o quanto de ordem de cima para baixo bem, que na prática só piora a situação, né? Não resolve nada, porque não é assim que funciona. Não quer dizer que a gente não tem que buscar as novas ideias, que não tem que ter algum tipo de unidade. Mas as pessoas que estão vivendo a realidade da sala de aula que vão saber melhor o que fazer. Então, a permissão de uma variedade maior de possibilidades de escolas curriculares resolveria muitos problemas. Como de fato era. Na verdade, a gente via que muitas vezes experiências de escola, até em situações muito mais precárias
há décadas atrás, em alguns casos, funcionava mais que as escolas de hoje, com todos os recursos, né? Porque tinha mais esse poder da escola decidir, mais ou menos, como ia ser. Isso vale para tudo, né? Então, sem negar a importância de uma coordenação central, o local sempre tem que ser privilegiado. Isso faz parte da Prodes, da sabedoria prática também.